Olá, meus queridos amigos do canal Negócios TI Direito. Como prometido já para vários amigos que me mandaram e-mail, já me pediram para mim falar sobre algumas lógicas mais técnicas sobre contratos, hoje eu resolvi falar sobre contratos de SLA, que é uma coisa muito utilizada na área de tecnologia, que pode ser utilizada obviamente em outras áreas, como RH, marketing, logística, enfim. Mas na tecnologia é muito utilizado. E o que é um SLA? SLA, na verdade, é a abreviação de Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço, que define qual é o nível de serviço que se espera de um fornecedor ou de um prestador de serviço, estabelecendo a métrica pela qual o serviço é medido, bem como qual vai ser os remédios ou penalidades caso esse nível de serviço não seja alcançado. Então, é um componente crítico para contratar qualquer fornecedor de tecnologia. E nós estamos falando aí de contratos de outsourcing, contratos de computação em nuvem, mas eu também posso fazer contratos de SLA entre departamentos de uma empresa. Nada impede que eu faça esses acordos de serviço entre áreas distintas, entre a própria área de TI interna e uma área comercial, por hipótese. Pensem bem, um SLA numa empresa de computação em nuvem poderia ser 99,999%, o que em um ano daria mais ou menos a indisponibilidade possível de até 5 minutos e 15 segundos. Mas pensem bem, 5 minutos e 15 segundos para uma empresa de e-commerce no dia 24 de dezembro ou no dia 20 de dezembro, antes do Natal, pode ter um impacto gigante em vendas. Então, às vezes, percentuais de SLA têm que ser calculados matematicamente para se ter certeza de que o cliente compreendeu quantos minutos por ano ele pode ficar fora do ar. Então, é uma métrica que se calcula antes de assinar esses acordos negociais. Por que a gente precisa de um SLA num contrato de tecnologia, né? Normalmente o SLA ele reúne todas as informações sobre os serviços que estão sendo contratados e qual é a confiabilidade esperada. Porque uma das críticas que os clientes fazem aos prestadores de serviço de tecnologia é que os serviços não são entregues no tempo e no prazo adequado com o custo combinado. Então, o que se precisa? A gente precisa de métricas claras, responsabilidades e expectativas para que, se a gente tiver um problema com um serviço que é extremamente técnico, nenhuma das partes vai alegar ignorância. Então, o contrato de SLA, ele assegura o quê? Que ambas as partes têm, claro, o mesmo entendimento dos seus requisitos e de como é que é feito o cálculo dos níveis de atendimento, níveis de prestação do próprio serviço. Qualquer contrato de volume de tecnologia que não tenha um SLA associado hoje em dia, ele vai estar aberto à interpretação inadvertida, equivocada, com certeza. Então, o SLA ele vai proteger ambas as partes no acordo. Idealmente, os SLAs deveriam estar alinhados com os objetivos tecnológicos ou comerciais do negócio. Se o desalinhamento pode ter um impacto negativo no preço acordado, certamente vai haver uma perda de qualidade de prestação de serviço e na própria experiência do cliente. Quem é que fornece a SLA? A maioria dos prestadores de serviço já tem cláusulas padrões de SLA, né, que já refletem vários níveis de serviço através de preços diferentes, que pode ser um bom ponto de partida para uma negociação. No entanto, o cliente tem que rever e modificar esses parâmetros, uma vez que normalmente essas cláusulas de SLA são sempre inclinadas a favor do fornecedor. Então precisa-se ter uma inteligência, um método de cálculo e controle, principalmente de controle, posterior à execução do serviço, muito forte para que se não tenha dupla interpretação e se gere um litígio, um conflito desnecessário, né? Então, o que vai ter dentro de um SLA? Ele tem que incluir não só a descrição dos serviços a serem prestados, mas também essas métricas dos serviços, né, que vão estar lá dentro. E, obviamente, se não atingir das métricas, dependendo do nível de métrica que se exige, vai ter uma cláusula de penalização, que pode descontar do valor da fatura, que pode gerar um crédito a favor do cliente em termos de consumo futuro.
Mas as métricas elas têm que ser concebidas de modo que o mau comportamento, a má entrega de qualquer das partes, pode ser inclusive do próprio cliente, né? Se houve a infração, né, do cliente ou do fornecedor, que a outra parte não seja penalizada e só a parte infratora seja. Obviamente que em alguns casos, em algumas situações, é possível criar bonificações quando o fornecedor, por exemplo, extrapola a expectativa de uma métrica. Isso certamente gera um grande ganho ao cliente. Então, pode-se chegar aqui um excelente contrato ganha-ganha usando cláusulas de SLA, práticas objetivas e de fácil mensuração, bem interessante e de forma que a arquitetura contratual contemple todo esse controle. O SLA ele é transferível? Por exemplo, um cuidado que alguns clientes me perguntam. Tá, mas e se a empresa for comprada agora, né? Se eu contratar uma startup, tinha um SLA com ela, ela é comprada. Bom, eu tenho que ter a cláusula que garanta a aquisição desse meu fornecedor de serviço por outro e que se ele for comprado, os SLAs existentes vão ser honrados, né? Por quê? Porque eu quero a mesma garantia da qualidade e a mesma confiabilidade, né? Como é que eu posso verificar os níveis de serviço ou que tipo de métricas a gente deveria monitorar num contrato de SLA? São várias dependendo do tipo de serviço, né? Mas algumas aqui que eu posso citar para vocês. Disponibilidade do serviço. Então, a gente mede a quantidade de tempo que o serviço está disponível para utilização. Então, a gente mede por um intervalo de tempo, usando uma métrica, um percentual, por exemplo, de 99,5% de disponibilidade entre 8 e 18 horas da tarde, né? Então, eu vou jogando com, neste horário ou no período de final de mês, a minha disponibilidade tem que ser maior. E se não atingido, isto gera um compromisso de abatimento, por exemplo, de uma fatura. Isto bem controlado gera uma economia e um consumo e um menor desgaste com fornecedores para os clientes fantástica. Por exemplo, uma outra métrica para se monitorar para cláusulas de SLA, taxas de defeito. Então, contar o percentual de erros nos principais produtos que foram entregues, falhas de produção, tais como backup, restauração incompleta, erro de código, retrabalho, prazos que não foram cumpridos. A gente pode determinar qual é a quantidade dessa taxa de defeito e também estabelecer multa ou bonificação. Um outro critério, qualidade técnica, por exemplo, no desenvolvimento de aplicações que são subcontratadas, tendo uma medição da qualidade técnica por ferramentas que fazem uma análise de fatores como o tamanho do programa, defeitos que foram encontrados no código. Outra métrica, segurança. Nos tempos atuais de hiperregulamentação, violar a segurança de uma aplicação, ou de rede, ou de infraestrutura, ou ter incidentes de segurança, né? Então, medir esses incidentes, ter esses controles de segurança monitorados diariamente, semanalmente e mensalmente, para validar se a gente tem medidas protetivas razoáveis que foram tomadas no caso de uma falha. Então, por exemplo, se eu estou contratando uma empresa de prestação de serviços, de outsourcing, que faz a segurança cibernética da minha empresa, como é que eu controlo se ela realmente está me protegendo? Então, eu tenho que ter essas métricas bem pensadas antes da assinatura do contrato. Eu posso ter uma outra métrica chamada resultados comerciais. Então, é cada vez mais comum clientes de tecnologia incorporar métricas de processos empresariais dentro dos SLAs. Então, utilizar indicadores chaves de desempenho, como aumento de vendas, aumento de faturamento, aumento de leads, em determinado percentual, número de propostas geradas, né, desde que efetivamente eu consiga controlar o trabalho do fornecedor associado a esta KPI, esta métrica de indicador de desempenho, né? Então, o que eu devo considerar ao selecionar métricas para o meu SLA? O objetivo deve ser uma incorporação equitativa dessas melhores práticas e requisitos que mantenha esse desempenho do serviço e evite que a empresa pague custos adicionais durante o contrato.
Então, eu preciso escolher medidas que motivem um comportamento adequado e confiável. Então, o primeiro objetivo de qualquer métrica que eu determinar nesse contrato é forçar um comportamento do que foi combinado em relação ao fornecedor e cliente, né? As expectativas que eu tinha. Se tinha que ser entregue até o dia 30 de dezembro um determinado serviço, ele só foi entregue em março, isto é causa de rescisão, não atingir esse SLA, por exemplo, de tempo de execução? Sim ou não? Então, eu tenho que pensar nesse cenário sempre pior antes de assinar o contrato e não tentar negociar cláusulas de SLA depois que o contrato está estabelecido. Vai ser uma negociação muito mais dura, muito mais difícil se eu tentar fazer isso posteriormente, né? Então, eu tenho que testar as métricas me colocando no lugar do outro aqui. Eu tenho que executar e perceber aqui, exercitar, melhor falando, a empatia negocial. Ou seja, como é que eu vou otimizar o meu desempenho e se esse desempenho que eu vou entregar, ele realmente apoia os resultados do meu cliente. Então, existe uma inteligência muito grande na hora de fazer a negociação para conceber as métricas adequadas para o SLA ser atingido. E, obviamente, elas têm que ser minimamente flexíveis para não engargalar o processo, para que o fornecedor não fique estrangulado financeiramente e que você não receba mais nenhum serviço e nem que você gere uma conta absurda contra ti mesmo por não ter tido nenhum avanço na prestação do serviço. Então, eu tenho que escolher medidas que sejam facilmente medidas realmente, né, mensuráveis, é melhor dizendo. Então, eu tenho que equilibrar o poder de uma métrica com a facilidade de controlar essa métrica. Criar métricas complexas não vai ajudar em nada o processo de gerir um contrato de SLA. Então, aqui a palavra é menos é mais. Apesar da tentação da gente colocar um número grande de fatores de medida, de controles, né, vamos evitar um número excessivo dessas métricas para não produzir uma quantidade enorme de dados que ninguém vai conseguir analisar e que só vai gerar custo excessivo. Então tem que ser uma coisa super otimizada, fácil, eventualmente num portal, num dashboard, que o cliente e fornecedor possam trabalhar sobre esses dados e analisar esses dados para ver se o contrato está de bom tamanho. Então tem que estabelecer uma linha de base adequada e a partir desta linha de base dizer, a partir daqui tem uma penalidade. Se tu superar uma linha de base em X%, inclusive eu posso te dar uma bonificação. Então veja, clientes e prestadores de serviço deveriam gastar bastante tempo nesta negociação para estabelecer as métricas de SLA que visem pontos positivos para ambos os lados, né? Então, a pergunta que fica é, eu posso ter SLA além da TI? Claro, pode ter SLA no RH, por exemplo. Eu posso contratar empresas de recrutamento e seleção e trabalhar com SLAs para número de candidatos, número de currículos avaliados, número de entrevistas, tempo de seleção, X dias, enfim. Várias métricas que podem ser estabelecidas com RH. Tem métricas que podem ser estabelecidas aqui em compras? Claro, posso trabalhar tempo de processamento de um pedido, tempo de entrega, tempo de pagamento, analisar um processo de quantidade de produtos devolvido, fazer métricas de auditoria daquilo que é recebido, né? Na área de logística, eu posso trabalhar com políticas de controle de reembolso, de tempo de entrega, de responsabilidade em caso de defeito, em caso de falha na operação, em caso de falha no prazo, enfim. Todas essas métricas visam justamente garantir uma melhor relação entre fornecedores. Então, eu fiz um podcast mais ou menos didático para tentar esclarecer para que serve um contrato de SLA e para que vocês possam fazer bons e ótimos negócios, ok? Até a próxima no nosso podcast Negócios TI Direito. Um abraço, tchau, tchau.